Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mulher. Hoje eu vou começar um pouco diferente, eu vou começar lendo um trecho de um livro para vocês. Ele fala assim: toda dor experimentada nesta vida é inevitável e muitas vezes elas nunca terão cura. Por exemplo, como curar o coração de uma mãe que perde um filho. No meu caso, minha maior dor foi crescer sem meu pai. Ele se suicidou quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Contudo, a virada de chave aconteceu quando acolhi a minha dor e aceitei a minha história. Foi aí que parei de sofrer por muitas coisas. Esse é um trecho do livro Sua Dor, um manifesto de todas nós. E quem é a autora desse livro é a nossa convidada de hoje, também minha companheira de bancada, Mayusha Sheffer, que não está do meu lado, hoje está aqui na minha frente, Oi. E é a entrevistada desse episódio. Bem-vinda! Obrigada, eu tô amando ser convidada aqui do Pode Falar, porque daí eu posso falar. Pode falar mais ainda. Enquanto entrevistada, a gente só pontua ali, pergunta. Então, hoje estou aqui à sua disposição para falar muito e vamos falar sobre as dores do feminino, como resgatar, acolher e não ficar carregando a vida inteira essas dores. Com certeza. E a Mayusha, minha companheira, né, a gente que está à frente aqui do podcast, hoje vai poder falar então um pouquinho sobre o trabalho dela e o trabalho que ela desenvolveu durante 1 ano para conseguir lançar esse livro, que oficialmente vai ser lançado agora em março, mas para quem quiser já acompanhar, a edição digital já está disponível, né? Sim. E depois a gente tem como deixar um link, alguma coisa assim para o pessoal? A gente pode deixar na descrição do vídeo. Tá, então, mas vamos começar falando, esse livro aqui levou 1 ano para nascer. E foi um projeto que começou através da sua dor. Exatamente, né? Então, vamos lá. Quando eu era criança, meu pai se suicidou, eu tinha 1 ano. Então, a história começa aí. Porque uma criança que nasce sem o apoio paterno, depois, 25 anos depois, eu fui fazer cursos de terapia e entendi. Esse apoio, essa ausência masculina causa muita dor, principalmente na menina. A menina, ela precisa dessa imagem, desse arquétipo, para poder entender como vai se relacionar lá na adolescência, na vida adulta, com o marido, namorado, enfim. E eu tive muita dificuldade, né? Então, felizmente ou infelizmente, Deus me deu beleza. Então, eu fui Miss da minha cidade, eu ganhei vários concursos de beleza, só que eu não tinha apoio para lidar com aquela fama toda que eu vivenciei aos meus 16, 17 anos de idade. Então, eu fiquei muito em evidência. Eu moro numa cidade de 25 mil habitantes, Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo. E muita gente vinha até mim, mas o que eu percebia é que ninguém queria compromisso comigo. Uhum. Eu queria ser assumida, a ser a namorada de alguém, mas todo mundo queria ficar comigo, mas ninguém se comprometia. E ali eu comecei a perceber que era estranho, né? Por que ninguém queria se comprometer comigo? Mesmo jovem, assim, você conseguia fazer essa interpretação? Sim, eu sou estranha desde criança. Eu falo que eu sou muito estranha, assim, eu não gostava de tomar remédio, minha mãe me dava remédio, eu cuspia, eu falava que remédio não curava nada. Então, assim, eu sempre fui meio fujona dessas coisas, assim. Tipo, esse consultório não vai resolver a minha dor, né? Eu tô doente, vai passar. Vou ficar deitadinha, descansar, tomar um chá, mas remédio eu já era contra até hoje, né? Eu trato todas as doenças dos meus filhos de forma natural. O Gabriel tem 7 anos, ele tomou antibiótico apenas 1 vez, por causa que deu uma questão no dente, não teve o que fazer. E a Fernanda tomou 2 vezes, ela está com 11 anos. Então, assim, eu vou contra realmente tudo que todo mundo fala, né? Tipo, eu vejo que a maior parte das mães vai no médico todo mês, vai no pediatra, vai no seu... Não, eu não acho que... Eu acho que a autoridade na vida do filho é a mãe. A mãe sabe muito mais do que qualquer outra pessoa. Óbvio que existem casos que a ciência é importante, necessária, salva vidas, né? Eu não precisei, graças a Deus. Então, eu lidei com questões que foram fáceis de resolver, eu mesma consegui resolver, porque eu gosto muito de entender como aquilo surgiu, a voz do sintoma, eu falo. O que esse sintoma quer me dizer? Então, uma febre tem um significado, uma tosse tem um significado, uma alergia, tudo. Então, eu olho para as crianças e entendo. Ok, eles estão querendo me dizer isso. Porque a criança, muitas vezes, não sabe elaborar
uma sensação e um sentimento. Elas estão se sentindo mal com alguma coisa, mas como ela não consegue elaborar, o corpo elabora por ela. Sim. Então, causa um sintoma exatamente no lugar que tem a ver com aquilo que a criança está sentindo, né? Deu tosse, não está conseguindo falar. Aí eu já chamo, Fer, você está querendo falar alguma coisa para mim? Né, tá com alguma dificuldade e tal. Ela foi para o 5º ano, né? O 5º ano é o ano que começa a falar sobre reprodução. Então, reprodução das plantas, dos bichos e do ser humano também. Então, esse é um ano que está sendo bem, assim, delicado nesses assuntos da sexualidade para ela. E eu tenho percebido que, assim, por mais que a gente tenha muita intimidade, muita proximidade, muita abertura, ela tem... Né, ela demora 1 semana, 15 dias para conseguir trazer um tema para mim. Então, eu tento antecipar, né? Eu percebo assim, vai falar sobre alguma coisa, eu falo antes. E eu planto doutrina no coração dela para que ela leve o meu conceito, o meu aprendizado para a escola e aquilo que ela vai ouvir lá vai ser um segundo plano. Se não tiver a ver com o que eu falei, ela não vai concordar. Né? Mas voltando lá para minha infância, que vai ser tanta coisa aqui, né, que a gente se perde. Eu percebi essa dinâmica e eu achava estranho, porque eu falava, aí eu tinha uma melhor amiga, que a gente é amiga até hoje, a gente começou a ter amizade, sei lá, uns 3 aninhos de idade. A mãe dela mora quase no mesmo quarteirão da minha avó, lá em Santa Rosa. Então, ela é madrinha da minha filha e tudo mais. Ela faz aniversário 26 de fevereiro, eu faço 25, até nisso, né? Só que ela é de 86 e eu sou de 85. E logo, muito jovem, ela começou a namorar. E ela namorou, assim, por uns 10 anos. Aí eu perdi a amiga. E eu fiquei sozinha, para as baladas e tudo. Eu falava, gente, mas por quê? Mas, enfim, eu não consegui namorar até os meus 20 anos. Eu tinha ali alguns envolvimentos, mas nada se aprofundava, nada ficava sério. E também não me incomodava. Eu focava no que dava. Então, vou estudar, vou trabalhar. Mas aí, quando eu fiz 21, eu falei, gente, né, como assim? Aí eu namorei por um período, né, uma pessoa, que eu não vou expor aqui, não fez sentido. Depois de 1 ano, acabou. Depois eu tive uma outra relação, que durou 5 anos, e também foi bem profundo, mas muito traumático. Teve muitas coisas assim, que foi difícil, né, de resolver, mas graças a Deus, e é muita terapia, hoje estou livre. E aí hoje, né, estou com meu marido há 10 anos. Então, esses 3 relacionamentos foram os mais firmes. E nos 3, eu estava em busca do meu pai. Então, assim, eu não estava livre para viver um grande amor. Eu estava à espera de um homem para cuidar de mim. Isso é muito forte. E hoje eu vejo que isso se refletiu na minha vida em todas as áreas. Por quê? Até o ano retrasado, eu estava à espera de que alguém ia me salvar. Ou seja, eu não escrevia um livro, eu sabia que eu queria, mas eu não escrevia, porque, não dá muito trabalho, porque... Aí eu ficava, tipo, eu não tinha conta no banco, eu não tinha cartão, eu usava tudo do Celso. Eu não existia. Por que eu não existia? Porque eu não existia ali na minha infância, ninguém me viu. Então, quando a gente não é vista, a gente não existe. E o meu pai, ao não me ver, né, ele se suicidou, ele não estava ali, eu registrei, então, que eu não existia para o masculino. Então, quando o masculino conseguiu me enxergar, eu saí da invisibilidade. Quando eu consegui me enxergar. Quando minimamente eu consegui me valorizar e falar, eu existo. E aí eu parei de esperar o meu pai. Eu parei de esperar o meu pai vir fazer as coisas para mim. Porque depois de adulta, não dá, né? Pai nenhum faz. A gente tem que fazer. E aí estou vivendo há 2 anos a vida que eu sempre sonhei. Né? O meu livro lançado, minha comunidade de mulheres lançado. Hoje eu fiz uma sessão para uma brasileira que está lá na Alemanha, foi de arrepiar. Assim, eu quase chorei junto com ela, porque mexeu muito comigo, ela falando, Mayúcha, eu estava com a minha vida pausada, faz 1 ano que ela está na Alemanha, esperando ela voltar para o Brasil. Então, tipo, tudo que ela via, ela falava assim, vou comprar isso aqui para minha casa lá no Brasil. Isso aqui eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil. Eu falei, e aí, você não vai viver hoje? Os teus 2 filhos, o seu marido? Ela falou, deu uma catarse nela na hora. Ela falou, faz 1 ano que eu não vivo, estou esperando voltar para o Brasil, vai ficar mais 1 ano ainda lá na Alemanha. E aí ela falou, muito obrigada, eu vou começar a viver hoje aqui, do jeito com o que eu tenho na minha mão agora. E muitas pessoas vivem assim, né, esperando chegar tal dia que talvez nunca chegue, nunca né? chegue, pausado. E essa foi a sua dor, que você conseguiu identificar. Tem muita gente que vive uma dor de forma até inconsciente, ou que não consegue linkar dessa forma, né? De que aquilo criou um bloqueio, criou um trauma e que está
se perpetuando, Sim, né? repete. E vai indo. E aí você não consegue se destravar. Como que... essa identificação. Então, a gente vai ou repetir ou compensar. Existem esses dois padrões, não existe um terceiro. Repetir é muito fácil. Eu olho para minha mãe e vejo que eu estou vivendo a mesma vida dela. Por exemplo, a minha mãe me teve aos 20 anos. A minha avó teve a minha mãe com 20 anos. Eu tenho 39, minha mãe 59, minha avó 79. E aí olha só, eu não tinha curso base nenhuma. Mas lá pelos meus 18 eu fiz assim... Não vou engravidar aos 20 anos. Não posso, não quero, não. E aí eu tive minha filha aos 28. Então eu dei um ciclo de 8 anos para frente. E o 8 é o número da perfeição. A gente sabe disso, que a gente estuda, né? Numerologia. E então eu ressignifiquei. Eu fiz assim uma nova história dentro da mesma família. Ou seja, eu abri um campo para minha filha viver livre do padrão de engravidar jovem, de perder a juventude, ou de viver uma relação frustrada, né, presa. Agora, a compensação, eu vivo o oposto da minha mãe. Só que é um oposto cansativo, eu faço esforço para conseguir. Então, eu estou numa relação acabada, mas eu estou fingindo que está tudo bem. Eu tenho filhos e eles estão ali todos lindinhos, mas eu fico gritando com eles quando as luzes se apagam. Então, eu estou compensando, tendo uma vida de princesa para minha mãe ver, mas lá no fundo eu estou sofrendo. Então, tanto compensando quanto repetindo, eu não estou vivendo o meu destino. Eu estou vivendo a dor da minha mãe. E a gente recebe de herança as dores do feminino, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, de todas as ancestrais, né? E por isso que muitas vezes eu sinto uma dor que às vezes eu nem sei de onde vem. Né? Eu sei, por exemplo, meu pai se matou, meu padrasto abusou de mim, e eu consegui identificar essas dores, mas teve dores que eu vivia que eu não tinha passado por aquilo. E eu falava, gente, mas de onde vem isso? Aí eu olhava para minha mãe, hoje, né, depois de entender, minha mãe passou por isso. Eu peguei por ela, né? Então eu venho de um sistema matriarcal, onde meu pai se suicidou, minha mãe teve um outro relacionamento, se separou, minha avó separou muito jovem, então na minha casa eram 2 mulheres que mandavam. Tinha 2 meninos que eram crianças, né, que não eram homens, e eu era a filha mais velha. Então 3 mulheres mais velhas ali referenciando a casa. E eu cresci nesse sistema de que a mulher sabe de tudo. A mulher sabe o que é bom, a mulher sabe fazer. A mulher não precisa de homem, a mulher se vira, a mulher dá conta. Isso foi muito difícil, né? Quando o Celso me pediu um casamento, o meu primeiro movimento foi, não. Tipo assim, você quer me prender? Casamento para mim era prisão. Sim. E hoje eu entendo que, na verdade, é proteção, né? Um homem querer casar com você, ele quer te proteger, te dar um nome, cuidar de você. Mas, na época, o que eu via a minha avó falar e a minha mãe falar é casamento, vai te aprisionar, você vai ter que lavar, passar a cozinhar, lavar cueca, ela falava, né? Não faça isso, seja independente, seja livre. Livre do quê? Livre de quem? Do trauma dela. A minha avó teve um marido que não foi legal, a minha mãe também teve 2 experiências super negativas. Então, eu não podia ficar presa nas experiências delas. Eu falei, não, eu vou viver de forma diferente. Mas não é fácil, né? A gente olha, respira fundo e vai pegando a enxada e arrancando todos os matos, porque, né, na neurociência, o córtex pré-frontal, ele é programável. E o que programa? A gente fala que é os P's programadores. Pais, padres, PlayStation, várias coisas com P. Agora me veio essas 3. Jura? Com P? Tem várias coisas com P que vão programando, trazendo crenças pra gente. Os pais é os primeiros contatos, né? Depois, padre, religião. Sempre vai ter ali padre, pastor. Depois, PlayStation, jogos vão programar, vão trazer muita coisa pra gente. E programas de TV, programas de podcast. Então, a gente tem que prestar muita atenção e ver isso me serve, isso não. Não é aceitar tudo, tipo assim, engolir. Não. A gente tem que assistir com atenção, porque às vezes aquilo não faz sentido para mim. Ser livre não é fazer tudo o que eu quero, é fazer o que eu preciso. Sim. Né? E tem até uma parte aqui no livro, que a hora que você foi comentando sobre essa dinâmica familiar que você vive, tem uma parte aqui que você fala, no meu caminho existe um roteiro. O roteiro da mulher forte, aquela heroína que dá conta de tudo, que nunca descansa,
que nunca tem tempo para nada. Da família a gente cuida do jeito que dá, sem muito tempo também. Então você traz aqui um paralelo também sobre a sua vida, sobre a sua experiência dessa descoberta, né? De entender toda essa dinâmica e aí você decidir se você vive aquela história e repete os mesmos padrões, se você compensa, que em algum momento você chegou, poxa, será que eu aceito esse casamento? Será que eu vou me casar? Ou eu vou compensar, né? Eu vou ser do avesso, né? Vou fazer tudo diferente. Ou se você mesmo acaba tomando frente da sua história, né? E vira protagonista, deixando para trás toda essa herança, né? Sim, é uma herança invisível que a gente recebe. E é muito difícil porque essas feridas, elas não cicatrizam completamente. Então, eu fui criada para ser a mulher guerreira, que dá conta de tudo, que não pede ajuda para nada. Mas eu decidi fazer diferente. Então, por exemplo, se eu estou no mercado e eu preciso pegar uma caixa de leite, eu peço para alguém me ajudar. Eu olho no corredor se tem algum homem, eu peço para algum cara que está repondo alguma coisa. E antes não, eu pegava e colocava, entendeu? E eu consigo colocar? Eu consigo. Mas eu não quero mais. Sim. Eu quero ajuda, eu aceito, eu mereço receber ajuda. Então, em casa, em vários lugares. Mas a gente tem que cuidar, porque volta o padrão. Porque, imagina, você viveu quanto tempo? Eu vivi 18 anos na minha casa, com a minha mãe e com a minha avó. Então, aquele padrão, ele ficou encalacrado na minha cabeça, né? Então, tá muito aqui. Eu não consigo simplesmente falar, não vou mais ser assim. Sim. Essa sou eu, né? Essa é a minha história. Eu honro ela, honro a minha avó, honro a minha mãe. Tudo que elas viveram, que elas passaram, me proporcionaram ser quem eu sou hoje. Né? Fazer diferente em cima da dor delas. E aqui acho que é o segredo, porque a gente, enquanto filho, a gente sente que deve aos pais. E para minha mãe, eu custei muito. Né? Eu sou a primeira filha, veio no momento que não era para vir, meu pai morreu. Então, assim, quanto custou para minha mãe me deixar nascer e me cuidar? Muito. Então, energeticamente, isso é um peso. Só que, depois de estudar muito, eu entendi que eu não preciso carregar esse peso. Então, eu vou liberando, mas ele volta muitas vezes. Então, como? Eu estou estruturando meu negócio, a minha empresa, né, crescendo e tudo mais. E toda vez que eu recebo um pagamento alto, ou eu fecho a semana com um valor muito bom na minha meta, muitas vezes eu me sinto mal. Eu fico pensando, poxa vida, a minha mãe não tem isso, minha avó não teve isso. Né? A maior parte da minha família não tem isso. Eu não sou ainda, mas eu vou ser a primeira milionária da família. Entendeu? Então, assim, é legal conquistar? É. Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita dor. Vem um pensamento de autossabotagem, né? E bloqueia essa questão de prosperidade? Completamente. Totalmente. E não existe uma outra forma de fazer. Eu estou aprendendo isso na marra. Eu ouvia todo mundo falando, tenha um mentor, mude seu ambiente. Eu falava, não é possível, fazendo terapia só eu vou conseguir. Não consegue. Por quê? Existe uma coisa que chama musculatura emocional. Né? Então, tem a musculatura física. A musculatura emocional é igual à física. Você precisa treinar. Ou seja, você precisa de alguém que já viveu o que você está vivendo para te mostrar o que você tem que fazer. Passo a passo mesmo. Então, por exemplo, eu consegui fazer 5 mil no mês. Você alcançou aquela bolha, explodiu. Agora eu vou faturar 10, vou dobrar. Você vai explodir uma outra bolha. Dos 10 para os 30 é uma outra bolha. Dos 30 para os 100 é uma outra bolha. Para ir você explodindo essas bolhas, se você não estiver perto de gente que já fez isso, você trava. Eu vejo assim, quando eu estou chegando perto de bater a minha meta da semana, eu procrastino. Aí eu ligo pro meu mentor, porque agora eu estou pagando ele para ele não deixar eu procrastinar. Aí eu ligo para ele e falo, olha, falta tantos para bater a meta, me orienta o que eu faço. Aí eu viro uma focada e faço tudo. Nem sempre dá certinho, mas chega muito próximo. Mas porque eu tenho ele para dizer, olha, não estou conseguindo, me perdi aqui. Então, ele já fez 10 milhões no digital, acho que 20. Né? Então, ele está muito acima dessa musculatura emocional que eu estou buscando. E a gente precisa desses mestres na nossa vida. Né? É alguém, assim, de forma imparcial, que te estimula. Sim, o meu marido já fez milhões também. Só que não é igual você ter um mentor de negócio focado, porque ele falando muitas vezes dá atrito, né? Porque eu fico pensando, ele falou isso porque ele é meu marido. Às vezes o mentor vai falar a mesma coisa. Mas você pagou ele para ele te falar, então você faz, entendeu? É diferente. É igual o personal de academia, né? A academia tá lá disponível, você não vai, mas se você tá pagando personal, você vai, né?
E essa descoberta, ela foi também um processo para você, né? Porque hoje eu vejo assim, quem tem até a questão assim do empreendedorismo em si, né? As Sim. pessoas estão ali se colocando à frente dos negócios, né? E surge realmente esse medo, principalmente quando você está começando, né? Mas nem sempre ela tem esse conhecimento que você tem, ou esse mentor ali do lado, essa pessoa assim, que pode ser um amigo, que pode ser até um familiar, Sim. que vai trazer esses conselhos, ou vai te estimular. Muitas vezes até a família, os amigos, dá uma segurada ali, né? Te desencoraja. Então, como que faz uma pessoa que não tem todo esse conhecimento ainda? Autoconhecimento, não tem outro jeito. Então, se eu não tenho como pagar, eu vivi, né, isso. Durante 10 anos, eu não tinha como ter um mentor, como ter essas pessoas me apoiando. Então, eu comprava livros, lia PDF gratuito na internet. Gente, o YouTube tem muito conteúdo interessante. Então, você precisa... É só pensar. Se você não conhece uma pessoa, você confia nela? Não. Não. Se você não se conhece, logo você não confia em você. Falta autoconfiança, né? Com certeza. Todo mundo fala, ai, não confia em mim, não se Aham. conhece, não sabe como funcionam os seus conteúdos internos, entendeu? Então você, ao se conhecer, vai confiar em você e vai se comprometer. Por que a gente não se compromete? Porque muitas vezes faltou comprometimento lá na infância, na programação do córtex pré-frontal. Papai não se comprometeu. Sumiu, não estava presente, estava trabalhando demais, não olhava no olho. Eu não sei o que é compromisso, eu não aprendi. Como que eu vou me comprometer? E aí eu fico vagando pela vida e toda vez que eu preciso me comprometer, eu fujo. Eu era assim. Eu falava, vou começar um podcast e demorava 1 ano para sair. Ah, eu vou fazer um encontro de mulheres, eu me enrolava 6 meses para fazer. Porque toda vez que eu... Era assim, né? Eu queria muito fazer. Aí fazia o criativo. Aí postava no Instagram, a hora que postava, eu pensava, que merda, desculpa. Não queria ter postado. Aí eu falava, por que eu postei? Aí começava a gente ligar que queria fazer. Sim. Aí aparecia 5 mulheres. Eu falava, agora vou ter que fazer. Eu, nossa, mas por que eu fui arrumar isso pra minha cabeça? Aí, durante o processo, quando eu tô fazendo, aí eu falava, que incrível, que bom que eu fiz, que legal. Aí, a hora que terminava, eu pensava assim, mas era só isso? Então, vários estágios, né? E a gente tem que viver. Né? Essa paciente da Alemanha, ela chegou pra mim que ela não conseguia concluir o checklist dela. Então, ela anotava várias coisas no caderno, terminava o dia, ela não conseguia ter ticado nada. E aí, hoje foi a 3ª sessão, ela falou, Mayusha, eu estou fazendo todo o meu checklist. Você conseguiu me orientar, peguei, tá. Mas eu estou sentindo que isso não me realiza. Eu olho para ele e falo, tá, fiz, e agora? Eu falei, não, mas é isso mesmo. Adulto faz porque tem que fazer, não porque vai se realizar. E a realização não está no checklist. Ela, ai, meu Deus, eu achava que estava. Eu falei, tá projetando no lugar errado? Sim. Então, assim, né, tudo na vida tem as suas fases, os seus ciclos. A mulher é esse ser cíclico, né? A mulher é lunar, ela funciona em ondas. Então, uma hora a maré está alta, uma hora a maré está baixa. Tem o livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, o autor fala sobre isso. Então, as mulheres funcionam em ondas e na onda baixa ela vai no fundo do poço. Ela precisa ir no fundo do poço, muitas vezes, porque aquele silêncio, aquele vazio, aquele escuro faz ela encontrar algo que ela estava buscando. E, às vezes, o marido, a mãe, os amigos, eles ficam desesperados quando percebem que a gente está indo no fundo do poço. E eles ficam tentando a gente arrancar a gente de lá. Viu, mas não vai, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que você está assim? Meu Deus, deixa a pessoa viver o seu silêncio. A mulher, ela, na menstruação, ela está conectada ao inverno, que é a estação do ano, e ela está conectada ao arquétipo do silêncio, da escuridão. Então, a menstruação é considerada uma morte. A gente morre todo mês, isso é muito profundo. Morre e renasce. Morre, a gente tem 12 mortes no ano, às vezes até mais, mas 12, Com certeza. certeza. E se a gente não passa por essas mortes, a gente não renasce. A gente fica travado numa mesma situação ali, não consegue evoluir, não consegue passar. E por isso que é tão importante só apoiar, muitas vezes. O que é apoiar? Dá um colo. Sabe, eu tenho um livro que ele fala assim, quando você encontrar uma mulher forte, ofereça uma cadeira para ela, um chazinho quente, dê um abraço. Só fica em silêncio, às vezes ela só precisava de um colo. Sim. Não precisa ficar falando. A mulher, deixa ela falar. Porque às vezes o que ela precisa é ser ouvida, né? Exatamente. Ninguém está escutando. E aqui no livro, passando assim brevemente pelos capítulos,
a gente consegue ver que traz muito conteúdo e sobre diversos momentos, né, da vida da mulher e de autodescoberta também. Aqui no começo ele já fala sobre o nascimento, né, o roteiro do nascimento, o quanto isso influencia, como que eu posso falar? Como que isso A vida influencia toda. na nossa vida. O roteiro do nascimento, ele é feito pelos pais, né? Então, nossa mãe e nosso pai tinham um roteiro para a vida deles e a gente veio no meio desse roteiro. Então, tudo o que eles pensaram, sentiram, falaram durante a nossa concepção, gestação, nascimento, vai vir sobre nós. Por exemplo, existe um tipo de filho que a gente chama que é o filho festeiro. Ele foi concebido durante uma festa. E aí, o que ele vai trazer de crença, de programação? Ele só gosta de festa. Ele vai precisar ir em festa 4 vezes por semana. Ele precisa de gente, comida. E aí, o que isso vai trazer de mal-estar para a vida dele? Não consegue guardar dinheiro, porque está sempre gastando com festa. Não consegue ter foco, trabalhar com silêncio, com organização. Porque ele está sempre, né, esbaforido ali. Então, um filho que foi concebido nessa situação e os pais, muitas vezes, continuaram festando muito e tudo mais, ele vai ter dificuldade durante a vida para sair dessa vida de festas. Né? É como se fosse aquela história de estar programado, né? Essa programação. Aí logo depois, ainda nesse capítulo, a gente passa ali sobre o roteiro do nascimento, a repressão do feminino. O que fala exatamente sobre isso? E logo em seguida fala sobre a herança invisível, né? Que é sobre a sua dor. A repressão do feminino é assim. Sabe quando uma mulher tá grávida e aí alguém fala, é um menino ou uma menina? É uma menina. Ai, meu Deus. Mais uma sofredora. Então, a gente é reprimida desde a barriga da nossa mãe. Muitas crenças repressoras do tipo, mulher não brinca de carrinho, mulher não... Isso não é brincadeira de menina, não vai correr na rua, não vai pular o muro, não vai brincar de esconde-esconde com os meninos. Então, assim, tem que ter cuidado? Óbvio, tem que ter cuidado. Mas não tem que prender a essência da menina, porque ela pode sim ser uma pesquisadora, uma cientista, pode estar no destino dela desbravar. Ela vai. Hoje vemos mulheres dirigindo caminhões, Com né? certeza. Então, assim, claro que ela deve estar numa postura da mulher forte ali para dar conta, mas às vezes a história dela puxou ela para aquilo naquele momento. Ela precisa viver aquilo para poder evoluir e depois sair desse processo, né? E se tornar, de repente, uma musa inspiradora. Eu falo que ela tem que sair da guerreira e virar a musa. A mulher foi feita para ser uma musa inspiradora. E essa repressão, ela acontece desde da criança ali pequena, né? Que nem é nessas falas de, a menina não pode brincar de um carrinho, até a mulher mais adulta, madura, mais velha, Total. né? Existe fases e fases onde existe uma cobrança e uma repressão. Em que momento isso é mais desafiador na nossa vida, enquanto mulher? É ainda quando criança? Olha, enquanto criança é muito desafiador porque a gente não tem domínio. A gente está sob o domínio de outras pessoas. Então, depende do que a mãe pensa, do que o pai pensa, do que o professor vai falar. A gente está sendo moldada. Pensa na criança como uma massinha de modelar. E aí, todo o ambiente e pessoas que ela convive está modelando ela. Só que a gente tem um grande presente, que quando a gente faz 21, a gente sai daquela esfera do corpo físico, do 0 aos 21, a gente tem 20 anos para aprender. Dos 21 aos 42, a gente tem 20 anos para lutar. Dos 42 aos 63, 20 anos para nos tornar sábias. Então, do 0 aos 21, quando a gente é essa massinha de modelar, é desafiador. Por quê? Não tem como você decidir. Sua mãe falou, você tem que fazer. Seu pai falou, você vai fazer. Você é obrigada. Só que ali, aos 21, muita gente esquece que agora está livre para decidir e fazer diferente. Elas continuam fazendo igual, porque minha mãe falou. Tem até uma história interessante que eles falam assim, a mulher casou e aí ela cortava a carne para fazer na panela. E aí, só que aqui, tipo assim, cabia aquele pedaço da carne, mas ela cortava a metade e o marido dela, depois de um mês, vendo ela todas as semanas cortando a carne, falou, por que você corta essa carne para fazer nessa panela? Aí ela fala, porque minha mãe fazia assim. Então pergunta para sua mãe por que ela fazia. Aí ela vai lá e fala, mãe, por que você cortava a carne quando você ia cozinhar? Porque minha panela era muito pequena e não cabia. Na panela dela já era maior, ela podia fazer diferente, mas ela cortava, porque ela viu a mãe cortando durante toda a infância. Então, uma mãe que está reprimida, por exemplo, num relacionamento de dependência emocional, de uma crise, né? A gente pode fingir que está tudo bem, mas as crianças, elas veem que não está tudo bem. E aí ela vai crescer entendendo que aquilo é ser mulher. Abaixar a cabeça, aguentar grito, aguentar xingamento,
não ter autonomia para nada, não conseguir viver os seus próprios sonhos, né? Então, ela vai para a vida acreditando que só cabe aquilo a ela. Então, ela vive a repressão na infância, na adolescência e continua na vida adulta, porque ela não conhece outra realidade. E aí volta aquela repetição de padrões, né? Que a gente já estava falando. Fica presa aí a vida inteira. E aí para o capítulo 2, vamos lá. Aqui fala sobre já a consciência feminina. Alquimia sexual, fertilidade, fragmentação do coração e do útero e histeria feminina. Fala um pouquinho disso, Má. O coração e o útero, eles têm uma conexão energética. Então, é como se fosse um meridiano de energia. Tudo o que eu sinto no coração, o meu útero também sente. Inclusive, aqui a gente deveria pensar o seguinte: hoje, com essa libertação sexual, as mulheres se envolvem sexualmente não querendo se apaixonar, não querendo, né, ter uma relação séria com aquele homem. E o coração sofre, o útero sofre, porque é como se eu quero sentir prazer, mas não quero sentir amor. Não tem como. O nosso corpo não foi projetado para isso, né? Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa que 78% das mulheres são insatisfeitas, não sentem prazer durante a relação. É mais ou menos isso, quase 80%. Então, a gente para pensar, a gente está vivendo aí, em 2024, uma época onde, no carnaval, a gente cantou macetando. Eu vi que hoje o hit... acho que é do Léo Santana. Vou te deixar de perna bamba. Fala novinha, não sei o quê. Eu não, graças a Deus, nem sei a letra. Então, quando a gente canta um tipo de música desse, a gente baixa a nossa vibração. E a gente está falando que a gente é feliz, que a gente sabe fazer, que a gente faz e acontece. Mas por que lá na pesquisa 80% não sente prazer? Não é contraditório? Não é confuso? É só uma máscara, né? É uma máscara, exatamente. Estamos fingindo aqui. Você finge daí que eu finge daqui e vamos fingindo. Só que em algum momento, aí vem a doença. Então, por exemplo, candidíase de repetição, cistite, herpes, todas essas doenças, é o corpo falando. Eu não quero ter relação. Eu não estou pronta. Só que ela finge que quer. Ela quer ser a mulher que dá conta de tudo, que pega todo mundo, a bem resolvida. Só que o corpo está sofrendo. O corpo está gritando desesperadamente. Mas a minha mãe não me explicou, eu não vi que é diferente. Então, por exemplo, a histeria feminina, ela foi considerada uma doença lá na época de Freud. E você sabe como é que isso foi curado? O que os médicos fizeram? Conta pra gente, fala. Então, eles desenvolveram, tipo, eu não sei o nome, era um aparelho, que é como se fosse um pênis. Como do exame, né, transvaginal. Isso. Né? Parecido com isso, né? Fazer massagem, né? Então, a mulher tinha orgasmos ali naquele aparelho e a histeria passava. Ou seja, ela não tinha um bom casamento, as mulheres casavam com homens mais velhos, de forma forçada. E isso causava histeria feminina, era a falta de sentir prazer. Exatamente isso. Então, uma vida muito dura, muito horrível, e ela era considerada louca. Muitas mulheres foram para manicômios, foram internadas, tomaram remédio, porque elas não conseguiam sentir prazer, nem sexual, nem na vida. E aí, com esse tratamento, algumas conseguiram se libertar. Quando, na verdade, não teria que ser o médico fazer esse papel. Sim, né? Mas, enfim. E hoje em dia, existem os vibradores e tudo mais. Eu não acho muito interessante, né? Então, a gente teve aí o outro podcast das meninas da Abertura Vida. Eu também não acho legal a masturbação. Eu acho que, energeticamente, espiritualmente, a gente vai usar desse artifício para imaginar coisas que a gente não está fazendo. Imaginar o quê? Fantasia? Eu preciso disso por quê? O que está me faltando? Então, todo o excesso esconde uma falta. E energeticamente ou espiritualmente falando também, é como se estivesse jogando uma energia fora. Exatamente. A gente sabe disso, né? Os jogadores de futebol, quando vai fazer uma partida importante, eles não podem ter relação. Né? No esporte, de uma maneira geral, isso é uma obrigação, não pode. Então, eu já li histórias sobre cantoras que estavam explodindo, fazendo muita fama, também que decidiram se resguardar. E a gente parar para pensar, o orgasmo, ele é uma crise epilética. É quase uma morte também. Então, depois do orgasmo, o que acontece? A gente dorme, a gente morre, cansa. Ou seja, uma grande quantidade de energia foi jogada para fora. Quando eu faço isso com uma pessoa que eu amo,
com o meu marido, tem uma troca de energia ali que se retroalimenta. Agora, imagina fazer isso cada semana com uma pessoa diferente. Com uma pessoa que eu acabei de conhecer, que eu não sei quais são os princípios, quais são os valores. Eu vou acabando com a minha energia. Sim. Eu vou desgastando todo o meu arsenal de... A gente traz uma quantidade de energia, né? Vamos supor que seja 2 litros. E a gente não vai chegar no final da vida com esses 2 litros completos, a gente vai gastando. Mas tem gente que tem pressa de gastar tudo de uma vez só ali, né? Dos 14 aos 21 eu vou dar fim, vou dar cabo. Aí lá com 21 você casa, sem energia, tá? Desgastou tudo, não consegue ser feliz. Né? Fica mal, não consegue se entregar, porque desgastou tudo. O que tem que dar para fazer alguma coisa? Sempre dá. Você vai ter que ir lá, voltar a tua energia, resgatar ela. Tem técnicas específicas, ferramentas para você se sentir completa de novo. 100%? Não vai ficar 100%, mas vai ficar melhor do que tá. E além de você entregar a sua energia, por fim a ela, daí você pega Carrega. a daquela galera toda, né? Sim, você carrega do homem e de todo mundo que ele se Que ele se envolveu. envolveu. E É isso muita fica- gente, muita né? gente. Porque daí vira um... Tem gente que tá andando aí com Maracanã nas costas, não queria dizer não, mas tem gente que tá carregando muita gente. E aí, gente, fica muito pesado de andar. Porque, imagina, se a gente traz 7 gerações do pai e 7 da mãe, já é uma galera considerável. Aí, se eu fico me envolvendo com um monte de gente, fica insustentável. Sim. É como se eu tô lidando com um problema de quem eu nem sei quem é. Uhum. Entendeu? E a gente já conversou isso em particular Sim. até, então... você está se relacionando com uma pessoa que também se relacionou com outra, que relacionou com outra, e com outra, e com outra, e com outra. Então, é uma linha sem fim, praticamente, Sem né? fim. Hoje em dia tá desse jeito. Eu não sou aqui, não quero ser a puritana, não fui ensinada, não vivi castidade, né? Eu casei, já tinha tido a minha primeira relação, me relacionei com outras pessoas, mas hoje eu instruo a minha filha a, se possível, casar virgem e ter só um marido. Só o marido dela vai ser o pai dos filhos. Isso é um sonho de se viver. Quem tem acesso a essa informação, então você, mamãe, né, tia, madrinhas, conversem com as meninas, porque elas precisam saber que isso é importante, né? Saber que se ela tem só um homem para lidar, ela está protegida de verdade. Isso é assim. Eu quero fazer um curso sobre isso ainda. Isso é muito lá legal. na frente, porque falta muita orientação. Eu falo que eu chamo isso de inconsciência familiar. A mãe que não teve consciência, não porque ela não quis, porque a avó também não tinha, como é que ela vai conscientizar? Então, a inconsciência familiar hoje causa abandono, abuso, aborto, que é os ácido feminino ferido, que eu falo aí no outro capítulo. Porque ninguém sabe. Então, a gente acha que viver é isso. Né? É ir pra balada, beber, cair pro chão, ficar com todo mundo. Não é. E o jovem, ele ainda tem uma tendência a, assim, daquele comportamento manada, né? Então, assim, pode ser que no teu íntimo você nem se sinta bem com aquilo, mas é o comportamento do adolescente, do jovem, de fazer para ser aceito, né? Sim. Então, ele vai repetindo, daí os padrões de outras pessoas, né? Aí é a importância da mãe, muito mais do que a do pai. Porque a mãe tá o tempo inteiro ali com os filhos, né? Ela fica muito mais tempo junto. Eu lembro no Covid, todo mundo, mães surtadas na escola, mandando litros de álcool, falando para as crianças passar álcool até dentro do olho. E eu não gosto desse padrão de pânico. Não trabalho com isso, não faz sentido para mim. Acredito que se a doença tiver que vir, vai vir. Se não tiver, não vai vir. Né? Eu posso estar exposta a ela, que ela não vai me encontrar. Né? O que é teu te encontra até debaixo da terra, o que não é, não. Então, eu explicava para os meus filhos que, sim, né, passa ali o alquinho, mas sem neura. E a máscara? Eu não queria que eles usassem. Eu achava aquilo sufocante. A gente sabe que ela atrapalhou muito o desenvolvimento dos 5 sentidos das pessoas. Então, a gente não estava olhando nos olhos, a gente não estava vendo se estava bem, se estava mal. Então, isso atrapalhou demais. E eu falava para eles, sentiu sufocado, tira a máscara. A professora até me chamou na escola, mas eles ficam tirando. Eu falei, mas eu orientei assim, eu não quero que eles fiquem sufocados, entendeu? E aí uma vez a Fer falou, mãe, mas é que a professora fica passando álcool toda hora na mão. Não é exagerado? Eu falei, respeita, né, o caminho dela, mas você não precisa fazer igual. Ou seja, o teu filho que tem orientação, ele nunca vai estar na manada, porque ele sabe pensar.
Então, ele vai fazer pergunta, ele vai olhar e falar, não, mas isso aqui lá em casa não é assim. Não vou fazer assim. Agora, se não tem consciência, estrutura, exemplo, qualquer coisa que eu vejo na rua me serve. Porque é melhor do que nada. Se eu não tenho nada, algo que eu tenho aqui já me serve. Aqui agora a gente também fala sobre a anciã. A anciã seria a idosa, né? A mulher Isso, mais, a mulher sábia. né? A moça, a mãe e aí a mulher sábia, né? Que você acabou de falar. Seriam as fases do feminino? As fases da mulher? Sim. Então, a gente vai passar por todas essas fases, né? A anciã e a mulher sábia, elas estão juntas ali. Elas vão trazer depois da menopausa. Por mais que a gente possa ser... Hoje, eu sou muito mais sábia do que eu era antes. Mas eu acredito que depois de ser vó, a gente tem tanta coisa para ensinar, tanta história para contar. E ali a gente começa, então, a deixar o legado, né? Falar, olha, vamos lá, é assim que faz e tudo mais. Mas a gente tem que passar pela... É a mãe que está aí? É a moça, a moça e a mãe. Então, a moça e a mãe... A moça é o começo de tudo, né? Por exemplo, a Fer está entrando na moça, a minha filha, né? A minha fase moça foi totalmente desestruturada. Da Fer está sendo completamente diferente. Então, ela está tendo o que eu não tive. Estou conseguindo ressignificar de novo. E ela, para a filha dela, vai ser muito melhor. Com certeza. Deus quiser. E aí, quando ela chegar na maternidade, eu não queria ser mãe. Eu pensava assim, que filho também prende igual eu pensava do casamento. Então, na vida da minha mãe, foi muito difícil para ela. Então, eu pensava, filho é ruim, né? Atrapalha e tal. Aí, eu falei, não, mas vou ter. Aí, tive ela, aí vi que era completamente diferente. Eu tive uma história mais tranquila que a minha mãe, que a minha avó. E aí, para ela já tem sonhos, ela quer ser mãe. Ela quer ter 5 filhos, entendeu? Então, assim, a fase da mãe, para ela, vai ser incrível. E o mais legal aqui dizer... que mãe não é só de um bebê. A mãe, ela é mãe nessa fase de sonhos, de ideias, de projetos, de tudo o que pode nascer. Por exemplo, eu sou mãe desse livro, né? Eu sou mãe da comunidade, eu sou mãe da Fernanda do Gabriel, mas eu sou mãe de tantas coisas. E ser mãe é cuidar, é nutrir. Por exemplo, quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ser mãe dessa empresa. Não cuida, não. Pra você ver se ela não fale. E dá tanto trabalho quanto um filho, né? Então, a mulher ela tem essa habilidade natural de maternar e nutrir. Né? Vem assim, a gente dá leite, né? A gente alimenta um ser por 6 meses só com aquilo que sai do nosso corpo. É muito profundo isso. Então, se a gente faz isso de forma natural, a gente pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Sim. E, Má, agora eu vou te perguntar assim, uma coisa que me surgiu aqui. Você falou assim da anciã, né, da mulher sábia, que isso vem já mais numa idade um pouco mais avançada. Sim. A mulher ali já avó, por exemplo, né? E você falou com um brilho no olhar, sabe? Assim, vislumbrando aquilo de forma positiva. Sim. E eu já sou uma pessoa que eu tenho medo de envelhecer. Olha que engraçado. E eu falei assim, que bonito, né? Ela imaginando esse momento. Mas eu já tento, assim, há algum tempo, ressignificar um pouco isso em mim. Eu falo, por que será que eu tenho esse medo de envelhecer? Eu fico pensando, gente, vou envelhecer, vai chegar a hora, tá chegando. E eu realmente estou envelhecendo, como todo mundo está envelhecendo. Mas existe esse medo, parece, esse bloqueio, essa coisa de, como se existisse uma insegurança com aquilo que vai vir, sabe? De como vai ser, se eu vou estar bem, se eu vou estar feliz, se eu vou estar me sentindo, me aceitando também de uma nova forma, com um novo perfil, uma nova pessoa, né? Porque cada fase a gente é uma pessoa. E eu tenho esse medo. Por que isso deve acontecer? Esse medo tá só no envelhecer ou tá no morrer também? Não tenho medo de morrer. Só no envelhecer. O medo de morrer como mãe, eu tenho esse medo de deixar os filhos ainda pequenos. Isso existe, né? Mas medo de morrer, não. Só de envelhecer. Eu tinha medo de morrer, tinha medo de envelhecer, né? A gente que experimenta essa coisa da beleza na juventude... fica uma dor de perder lá na frente. Embora eu sinto hoje, vou fazer 39 anos agora, dia 25 de fevereiro, sinto que nunca vai perder totalmente. É uma experiência que a gente vai levar com a gente, né? Então, hoje me brilha os olhos porque eu sei que eu estou construindo a minha vida para ter uma velhice em descanso, em desfrute. Então, eu vou poder pegar meus netos no colo e ficar a tarde inteira jogando quebra-cabeça com eles e mostrando para eles o que eu acho interessante e importante na vida. E se eu puder fazer só isso depois dos meus 50 anos, eu já estou feliz. Entendeu? Então, não tem mais medo porque
a antroposofia fala, nesses ciclos de idade, do 0 aos 21, é o desenvolvimento do corpo físico. Dos 21 aos 42, é da alma. Dos 42 aos 63, é do espírito. Então, esse do meio, que é o da alma, é o tempo da luta. É o tempo que a gente vai buscar o nosso lugar, encontrar o nosso lugar e consolidar o nosso lugar. Isso tem muito a ver também com missão, propósito. Mas, às vezes, eu tô na fase, mas não estou vivendo aquele momento. Às vezes, eu estou entrando nos 42 anos, mas ainda estou buscando o meu lugar, que era lá dos 21. Estou transicionando carreira, tive um filho mais tarde. Então, o meu corpo está querendo se preparar para viver a fase da sábia, fisiologicamente falando, mas eu não posso. E aquilo começa a dar atrito, entendeu? Agora, eu tô cuidando, eu tô com 39. Eu quero, com 42, aposentar. Eu vou entrar na fase da espiritualidade, da mulher sábia, com tempo para ler, para estudar. Eu vou continuar trabalhando? Vou, porque eu amo o que eu faço. Eu vou continuar cuidando das mulheres, atendendo. Vai ser muito mais caro, já vou avisando, hein? Quer fazer a sessão comigo? Faz agora. Vai ser tipo R$1.000 uma sessão comigo. Porque eu sei o que me custou aprender tudo que eu sei. Tive que deixar a Fernanda sozinha em casa, ficar 4 dias em São Paulo, longe dela, deixar ela com febre aqui, vomitando, para eu ir lá fazer um curso, pegar um certificado para voltar como terapeuta. Não é o que eu paguei. É o que eu fiz todos os meus sofrerem para que eu pudesse conquistar. É o que você abdicou, né? Então é muito caro tudo isso. Hoje eu ainda não cheguei nesse lugar, mas eu vou chegar ali com os 42, entendeu? Então, envelhecer para mim é descansar. Fiz tudo, criei os filhos, entendeu? Fiz a minha parte, tô cuidando de todo mundo que tem acesso a mim, tô compartilhando, tô desfrutando. Não tem por que ter medo disso. A gente vive em busca disso. Porque quando a gente entra nos 42 aos 63, a gente faz só o que é essencial. E fazer só o que é essencial, pensa bem, o que é essencial? Ai, acho que é desfrutar a vida. É filosófico, para cada um vai ser uma coisa. Mas, para mim, é ter tempo para fazer o que eu quiser. Por exemplo, muitas vezes hoje a Fer está fazendo tarefa sozinha. E eu quero poder estar lá com ela, entendeu? Filha, vamos lá, vamos. O que você quer fazer hoje? Vamos fazer nada? Vamos ali na rede conversar? É isso, entendeu? Só que quem aos 42 hoje está conseguindo fazer isso? É difícil, né? Difícil. Nossa, muito. Se não preparar, se não tiver autoconhecimento, não consegue, entendeu? Eu mesma, às vezes, tenho medo de não conseguir. Às vezes eu olho e falo, nossa, 39, 40, tem 3 anos, Mayusha, vamos lá, você consegue. Porque a gente se sente, às vezes, na vida, como se a gente estivesse numa corrida contra o tempo, e a gente está realmente, né? Certeza. Então, de buscar os nossos sonhos, né? De conquistar aquilo que a gente almeja, principalmente para a velhice, que acho que todo mundo pensa por isso, como que eu quero estar na velhice? Sim. Então, talvez venha dessa preocupação, né? Será que eu vou conseguir chegar nessa velhice do jeito que eu gostaria de chegar? Sim. Né? Talvez esse medo de envelhecer vem ser pensado antes, então. Entendeu? Se eu não me projeto, se eu não cuido, eu não colho. É matemática. Entendeu? E hoje, eu tô com 35, né? A gente já consegue, nessa idade, ter a maturidade de perceber aquilo que a gente deixou de fazer lá com 20. Sim. Né? Que com 20, às vezes, a gente não dava importância. E com 35, você fala e pensa, puxa, se eu tivesse essa noção hoje com 20, com 25, talvez tudo teria sido diferente, muita coisa estaria diferente hoje. E é só nesse momento que a gente consegue atingir essa maturidade. Eu vejo os jovens ali de 20, 25 anos, poucos eu consigo identificar que tem certa consciência de algumas coisas, sabe? Do que agir, de como agir, das decisões a tomar, de como isso vai impactar. Cada decisão pequenininha que seja, parece que ela impacta tanto na nossa vida, né? E a gente só consegue entender lá na frente. Esses dias uma amiga minha falou sobre a maternidade mesmo. E aí ela falou assim, ela mandou uma mensagem que falava que o filho, ele vem na hora que a mãe precisa recebê-lo, né? E eu falei, eu consigo identificar isso perfeitamente, porque se o Tom e a Maitê não tivessem vindo no exato momento que eles vieram, acho que a minha vida teria tomado rumos completamente diferentes. A minha também. Sabe? De tudo. Assim, de tudo. Então, assim, a gente consegue identificar isso. Então, essa noção, a gente tem hoje como mãe através da maternidade, né, através da chegada dos nossos filhos. Mas ela acontece todo o tempo. Sim. Né? Em situações... Ter um filho é algo muito, muito relevante, né? Algo que com certeza traz mudanças na vida. Mas, às vezes, são atitudes até de decisões pequenas que a gente não consegue entender no momento que impactam lá na frente e vão impactar, às vezes, pro resto da nossa vida.
Não, com certeza, com certeza. Eu vejo que a Fer nasceu quando eu tinha 28 e eu estava num movimento hoje, consteladora, num movimento de caminhos para a morte. Eu estava buscando a morte, embora eu não tivesse coragem de me suicidar. Mas eu não me alimentava bem, vivia de dieta. Gente, eu comia meia goiaba às vezes, no dia inteiro. Sabe? Eu pesava 44 quilos. Eu usava roupa 12, 14 ficava grande. Então, assim, o que eu estava vivendo? Que ilusão eu estava? Hoje eu entendo tudo aquilo. Né? Bebia, festava. Então, eu queria morrer de todo jeito. Então, quando eu encontrei o Celso e decidi ter a Fernanda, naquele momento eu decidi viver. E agora eu decido viver todos os dias. Não colocando peso, né, sobre ela, mas sim, eu quero ser a mãe presente, que está disposta, disponível para fazer diferente. E a maturidade, como você disse, nossa, se eu tivesse essa maturidade lá nos 20, não tem como. É projetado para a gente viver todos os passos. Então, assim, antes eu ficava, nossa, eu queria ter essa cabeça. Hoje não, hoje eu falo, foi legal viver aquilo também, naquele momento, tá tudo bem, né? Eu só sou quem eu sou hoje, por causa dessa história. Como eu honro essa história. E tô bem, aí o meu cabelo tá ficando branco, a gente tava falando aqui. Não fiz nenhum procedimento estético até hoje, não fiz botox ainda, não fiz preenchimento, nada. Eu só aliso o cabelo, que eu não consegui aceitar o dito cujo. Até o alongamento essa semana eu tirei. Eu olhei e falei, isso aqui não tá conversando mais comigo, eu tô me sentindo estranha. Né? Não é isso que eu quero ensinar, uma unha de plástico, entendeu? Não tô julgando. Pra mim, hoje não faz mais sentido. Usei durante 3 anos. Tirei essa semana, perto do meu aniversário de 39 anos. Estou me sentindo muito bem, muito tranquila, muito em paz. Inclusive, minha mãe falou, né, depois de 2 filhos, vai pôr silicone? Eu, não quero pôr silicone. Não sinto vontade, não quero fazer um procedimento invasivo. Se eu precisar fazer uma cirurgia por questões de saúde, ok. Mas por estética, não desejo nenhum. Agora, eu faço academia, como saudável, né, o que me cabe de responsabilidade com a minha vida, sim, estarei ali fazendo. Agora, né, eu vejo que tudo é fuga, né? Você teve essa experiência, né, da prótese, eu sei que eu te acompanhei, e a gente estuda na terapia que botar uma prótese inconscientemente, não estou querendo lidar com as minhas emoções, eu boto um plástico ali entre o meu peito e meu coração, daí eu não preciso sentir. Fumar também. Eu ponho uma fumaça ali, daí eu não preciso sentir. Sim. Então, sempre antes, quando eu tenho o desejo de fazer algo, eu me pergunto, por que eu estou querendo fazer isso? O que eu quero aprender? O que eu quero acessar? Quando eu tenho uma resposta, muitas vezes eu não preciso fazer. Entendeu? Sim. Porque quando a gente é jovem, a gente não se pergunta, a gente sai inconsciente aí fazendo. Exatamente. E aí a gente aprende com tapa na cara, com chute na bunda, né? Tipo, meu Deus, não devia ter feito isso. Sim. Agora não precisa mais. Então, gente, envelhecer é a melhor coisa que existe. E você traz sabe que, paz. falando da prótese mesmo, provavelmente quem acompanha aqui não sabe, que é uma coisa íntima que aconteceu comigo, mas eu coloquei prótese com 21 anos, então eu era super jovem. E aí eu já trabalhava na época e eu falei assim, eu vou juntar meu dinheiro para colocar prótese. Então, assim, o meu primeiro investimento foi isso. do trabalho foi uma prótese de silicone, né? E aí eu usei por muitos anos, tive o tom, e aí depois aquela prótese já me incomodava pelo tamanho. E aí eu quis, então, diminuir. Naquele momento eu não pensava em tirar, eu pensava em diminuir. E aí aconteceu uma situação que fugiu até do meu controle, porque eu tive uma infecção, essa prótese deu problema, era uma prótese que estava um registro suspenso da Anvisa, enfim. Aconteceu várias questões aí. E o meu corpo, ele realmente não aceitou. Houve uma infecção ali. E eu tive que tirar essa prótese, né? E hoje já tem, acho que 4 anos que eu tô sem prótese. E assim, às vezes Como você está agora? Nossa, eu me sinto super bem. Olha que engraçado. Não foi algo planejado, né? Por você não, né? Mas por Deus. E aí hoje eu paro e penso assim, poxa, foi muito doloroso? Foi. Porque foi um processo também, assim, de negligência, sabe? Foi um processo que me deixou traumas. Eu fui exposta a várias cirurgias. Tive muito... Ali eu tive medo de morrer. Então, porque mexeu muito com a minha saúde, né? Então, assim, mas quando eu tirei a prótese, eu me senti muito bem de saber que aquele capítulo tinha se encerrado, porque, assim, foi uma coisa que mexeu com a minha saúde. E aí, depois, não houve mais a cobrança comigo de ter uma prótese de novo, sabe? Então, assim, hoje amigas minhas às vezes falam assim, Nath, você tem vontade de colocar de novo?
Eu falo, não sei, hoje não. Não sei, futuramente. Hoje não. Então, assim, se eu for responder por mim hoje, não tenho vontade, sabe? Então, assim, é engraçado como que a gente pensa com idade, como que a gente pensa com a outra idade. Então, hoje isso não me incomoda mais. O fato de ter um peito pequenininho não me incomoda, hoje eu até gosto. Gente, tá muito interessante, né, rolando ali o feed do Insta, quantas mulheres eu tô vendo fazer explante. Um monte de mulher segurando ali, falando, fiz explante porque não fazia mais sentido e tal, e tô me sentindo super bem, do jeito que eu tô aqui e tal. Nossa, muitas. E aí, nesse processo todo, eu comecei até a seguir algumas mulheres e algumas páginas, né? E aí, de mulheres, assim, que não se identificavam mais mesmo com aquilo, né? E então, assim, pra mim, aconteceu de uma forma diferente, não foi uma decisão de explantar, foi um fato que envolveu, né, saúde. Mas hoje, optando porque eu poderia falar, então vou colocar novamente, hoje eu não quero mais colocar. Sabe? Então, assim, acho que me reconheço hoje mais até dessa forma e me identifico mais assim. Pode ser que futuramente eu mude de ideia, eu mudo bastante de ideia, mas assim, hoje não quero. Hoje também nem gostaria de passar por tudo isso por uma questão estética, sabe? Vou ter que me submeter a uma cirurgia, e sabe? podendo de novo acontecer algum problema, de ter algum erro novamente, e isso vai vir me machucar, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, assim, hoje não, acho que, assim, pra mim não vale o risco, né? Não vale passar por isso. Eu vejo que eu não fiz, por exemplo, uma cirurgia, mas eu coloquei piercing no umbigo, com 18 anos. Eu queria fazer tatuagem e colocar piercing. Eu coloquei aqui na orelha, coloquei no umbigo. E daí, em tudo na gestação, a única coisa que me ferrou foi ter colocado piercing, porque esticou a pele ali, ficou bem fininha e ficou flácido. Não me deu estria, minha barriga voltou, ficou tudo bonito, mas na parte do piercing ficou bem feio. Aí eu falo, bem feito, entendeu? Você não quis pôr? E eu já não uso mais, não faz mais sentido pra mim. A gente sabe até que aquele metal ali no umbigo, energeticamente, abre portas para obsessores, principalmente na fase menstrual. Então, tem que tomar cuidado. E eu acho feio, né? Eu usava um gigante, assim, ficava balançando, coisa horrível, gente. Ninguém me falava. Então, até a nossa impressão, assim, do que é bonito e do que é feio muda, né? Muda. E a tatuagem, eu pedi pra minha mãe assinar pra eu fazer. E ela falava, não, quando você for menor, você não vai fazer. Quando eu fiz 18, eu falei, nossa, agora eu posso. Daí eu fiquei com medo. Agora eu vou fazer 39, nunca fiz. Você não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Aí eu fico, gente, se eu tivesse feito, eu ia culpar minha mãe. Tipo, olha, você não devia ter deixado eu fazer. Aí eu fiz, a culpa é tua. E ela fez certinho. Por isso que a gente tem que ouvir também a mãe, né? Sim. Na hora a gente não quer, né? Não gosta, né? Ainda mais quando é mais novinha, assim, não quer, né? Mas é bom ouvir mesmo. Tem coisas que a gente se arrepende, né? Então, assim, são decisões que a gente toma até na fase adulta. Piercing mesmo, eu me arrependi muito. Então, né, meninas que estão me ouvindo e querem botar piercing no umbigo, não façam isso. Na orelha, perde ponto de acupuntura. Então, aquele ponto ali, por exemplo, se era o ponto do rim e você está precisando fazer uma acupuntura para resolver o teu rim, você não tem ele mais. Perdeu. Tem que fazer. Então, tem que tomar muito cuidado, sabe? Ter parcimônia nas decisões, pensar no futuro. O jovem não pensa no futuro, mas ele vai acontecer. Sim. Ele vai existir, né? Não dá para viver só pelo hoje. Embora o hoje é o mais importante, mas tem que ter cuidado, né? Sim. E aqui vamos falar um pouquinho agora só sobre esses ciclos, né? Que você falou, acho que passou um pouquinho falando sobre a fase menstrual, que ela é o inverno da mulher, né? Isso. E aqui fala também, mas fala de todos eles: primavera, verão, outono e o inverno. Sim. Então, esse número 4, ele tem várias coisas, né, na vida. Então, são 4 estações. E essas 4 estações está conectada com as 4 fases da Lua, que está conectada com os 4 ciclos da mulher. Então, a menstruação é o inverno. É o frio, é o silêncio, é o escuro, é a morte, é a lua nova. Se você olhar no céu, a lua nova, ela é escura, não tem lua no céu. Eu passo por um ciclo de 7 dias nessa fase, embora às vezes eu menstruo só 3, mas dura 7 dias. Eu saio desse 7º dia e eu vou para a fase pré-ovulatória, que é a primavera. Eu saio do inverno, vou para a primavera, a lua crescente. É uma fase, então, que eu tenho foco. Então, eu estou começando a sair para o mundo, eu tenho agora... eu consigo fazer as coisas acontecer. Na fase da menstruação, eu não quero fazer nada, quero ficar quietinha. Aqui, eu já consigo fazer. Então, as flores começam a aparecer, os passarinhos estão cantando, eu começo a ter ânimo, quero conversar mais com as pessoas. Eu saio da primavera e eu vou para o verão. O verão é a lua cheia, é a fase ovulatória.
Então, no verão, eu fico muito mãe, comunicativa, amorosa. Eu quero cuidar de todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. É uma fase muito boa para quem trabalha com palestra, comunicação, porque a lua cheia ela traz essa habilidade. Se você sair na rua na lua cheia, vai ter muito mais gente. Isso aí é cientificamente comprovado. Os bares têm mais gente, os vizinhos saem para fora para conversar. Então, a lua influencia energeticamente o comportamento humano, porque ela influencia as marés e nós somos 80% água. Sim. Então, a lua cheia ela é muito importante para a gente expandir. Né? Na fase da lua minguante, da lua nova, é introspectar. Da lua crescente, na lua cheia, é expandir, ir para fora. 2 fases vai para fora, 2 fases vai para dentro. Então, quando eu saio da lua cheia, aí eu expandi, né? Eu floresci, eu esquentei, né? Daí eu vou para minguante. Aí começa a TPM, que é a fase mais irritante para a maioria das mulheres, porque não fomos ensinadas a viver a TPM da maneira correta, porque TPM é ter um tempo para mim, né, eu cuidar de mim, me ouvir, fazer terapia, fazer massagem. Ah, não tem dinheiro para fazer massagem? Toma um banho quente, toma um chazinho, bota uma meia no pé, coloca uma musiquinha, deita na sua cama e fala assim pro seu marido, se vira. Põe as crianças para dormir, hoje o dia é meu. Que a gente fica dando conta de tudo, sozinha, nas 4 semanas. Mas é como a gente é onda, a gente, quando tá na onda baixa, precisa de ajuda. E aí, para pedir ajuda, tem que ter coragem, né? Você falar, olha, eu preciso de ajuda. Sim. Tem que se demonstrar vulnerável. E a lua minguante, que é o outono, é a fase da poda. Então, as folhas começam a cair no outono. O que precisa cair dentro de você? Qual é o galho que você precisa cortar? O que você precisa, qual ciclo não faz mais sentido na tua vida? Qual pessoa você precisa tirar? Qual pensamento, comportamento? É na TPM a fase mais adequada para você fazer essa análise e é a fase mais adequada para fazer limpeza. Então, eu vou limpar a minha casa muito bem. Cuidado, porque às vezes a gente joga fora coisa que não precisava jogar. Eu falo sempre, na fase da lua minguante ou da TPM, tudo que você separar para fazer doação, deixa um pouquinho ali num outro quartinho, espera sair dessa fase e analisa de novo, porque eu já fiz isso. Saí jogando tudo fora, isso que eu não quero mais. Depois eu falava, gente, mas aquilo eu usava ainda. Porque vem um desejo por limpar muito forte. E aí, não é limpar só o externo, é limpar o interno também. Então, o que eu tenho que limpar? O coração, o pensamento, o sentimento. Então, a gente não toma banho, tem que lavar o corpinho, tem que lavar o coração, tem que lavar o cérebro, tem que lavar o intestino. Isso tudo dura o ciclo São 7 dias. de 28 dias, 28 né? Como se fosse o dias. ciclo menstrual. Exatamente. E os As do feminino? São sempre os As do feminino ferido. Abandono, abuso e aborto. Eu coloquei que a maior parte das coisas que ferem as mulheres está em cima desses 3 Ligadas As. a isso, abandono, Isso. abuso e aborto. E hoje a gente pode falar que a maioria das mulheres passaram em algum momento por alguma dessas dores? Exatamente. Ó, eu tô com... As minhas mentoradas foram as primeiras a receber o livro, e uma delas falou para mim, eu passei pelos 3. Eu fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu vivi o aborto com 18 anos, espontâneo, mas foi muito sofrido. E no aborto, o médico abusou de mim. Ai, gente. Não sexualmente, mas assim, foi tão Sim. abusivo tirar. Ela sofreu tanto que aquilo feriu ela enquanto Violência mulher. obstétrica, né? Totalmente. E sabe o que aconteceu? Acho que ela tá com 40 agora. Ela só agora entendeu isso. Ela tava com isso silenciado, amarrado. E eu falei para ela, vamos fazer uma sessão? Ela falou, você acredita que eu tenho vergonha de falar sobre isso? Eu não tô pronta ainda. Eu entendi, mas eu quero um tempo ainda para poder mexer nisso. Tão profundo, né? Então, o abuso aqui não só sexual, pode ser um abuso verbal, físico, apanhou muito na infância. Então, todos os tipos de abuso, todos os tipos de abandono emocional. Às vezes essa mãe estava ali, ela não trabalhava, mas ela não olhava no teu olho, ela não te pegava no colo. Não estamos julgando, às vezes a vida dela estava desesperadora, ela não fazia porque ela não dava conta. Mas ali você registrou abandono. Entendeu? E agora tem o feminino curado também, né? O As do feminino curado, que daí é o acolhimento, o autoconhecimento e a ação. Que daí depende só de nós. Só de nós. Adultas, eu acolho o que aconteceu, eu me autoconheço e aí eu parto para a ação. Eu vou agir.
E começa com o acolhimento e depois o acolhimento e o autoconhecimento. Tem que se acolher o que aconteceu. Porque eu briguei muito com a minha história. Muitas vezes a gente quer ser a princesa, né, do castelo, quer ter aquela vida perfeita. E algumas mulheres tiveram essa oportunidade de ter uma infância legal e tal. Você mesmo conseguiu, né, viver uma infância massa. Eu não consegui. Por que eu não consegui? Essa é a minha história. Não tem que ter porquê, não tem que ter resposta. Sim. Se eu fico presa no mental, no racional, eu não vivo a minha experiência. Então, quando eu acolho, ok, essa é a minha história. Eu honro ela faz parte da biblioteca da minha vida. É um livro passado. O que eu faço com esse livro? De vez em quando, eu abro ele para dar uma lembradinha do que eu vivi e fecho de novo. Não posso ficar com ele aberto, entendeu? Porque senão eu vou ficar sofrendo. E se eu vou ficar assim, a gente entra no vitimismo. Ah, mas se eu tivesse tido pai, eu poderia ir muito mais longe. Ah, mas se eu tivesse tido apoio... Gente, e agora? Seja seu próprio pai. Se apoie você. O que está faltando agora para você parar de ser criança? Para fazer o que tem que fazer? Agir. Nossa, e você sabe que eu já ouvi isso, assim, de pessoas próximas, sabe? E eu acho que é ali que entra essa questão do autoconhecimento. Sim. Porque se você se conhece, tudo bem, eu acho que existem traumas que, infelizmente, talvez a gente vai carregar para uma vida inteira, né? Sim. Se a gente não tivesse também contato com a terapia, se não conseguir ressignificar muita coisa, a gente vai ter que lidar com esse trauma a vida inteira. Sim. Mas, às vezes, a pessoa se põe também na posição de... acaba ficando cômodo, né? De comodismo, se conforma com a dor ali e com essas justificativas. É muleta. Eu já atendi pessoas aqui que estavam afastado, recebendo dinheiro, né, do INSS. E aí, quando ela entendia na terapia que ela podia resolver aquilo, ela não queria. Porque ela ia perder o dinheiro, ela ia ter que trabalhar, ela ia ter que crescer. Então, às vezes, a gente está preso numa coisinha desse tamanho, com o mundo inteiro esperando a gente de oportunidade, mas vou ter que acordar cedo, vou ter que regaçar as mangas, vou ter que dormir tarde. E aí a gente não quer. Entendeu? Mas está nas nossas mãos, sim, infelizmente. Vou ter que fazer por mim, né? Olha Exatamente. Só, eu vou ter que fazer por mim o que não fizeram, né? Exatamente. E é isso, a gente tem que fazer pela gente. Quando a gente para de esperar o pai e a mãe, a gente cresce. Porque se eles não fizeram na infância, qual é o poder que eles têm de fazer agora, com você adulto? Nenhum. Agora é você que tem que fazer por você. É simples e objetivo, mas as feridas que a gente carrega, da rejeição, do medo, do abandono, do abuso, qualquer que seja essas feridas, elas nos causam um desespero por curá-las. Eu vejo que eu vivi muito tempo da minha vida em busca de curar a falta do meu pai, curar essa dificuldade que eu tinha em, por exemplo, me relacionar com dinheiro, né? Eu não conseguia guardar dinheiro, eu gastava com bobeira, ou eu não conseguia nem fazer, né? Eu não conseguia ter uma relação saudável com o dinheiro. E hoje, tá incrível? Tá caminhando para. Hoje eu converso com o meu dinheiro, sabe? Ele é meu camarada, ele é meu brother, entendeu? Eu não vou gastar ele com coisa que não faz sentido. E não vou também cobrar barato por um trabalho meu. Se eu não quer fazer hoje, você não pode, tudo bem, né? Volta mais tarde vai estar mais caro. Mas é o seu momento, é o meu momento. Só que essa busca por curar essa ferida, ela nos rouba muito tempo. Porque, presta atenção, quando a gente faz uma ferida de verdade, física, sempre fica um sinal, né? Então, ela cicatrizou, mas eu sei que ali houve uma ferida. Então, a ferida que eu vivo na infância, ela vai cicatrizar. Mas os gatilhos da minha vida adulta vai abrir ela de novo. Com a mesma sensação que eu senti na infância. Então, hoje, quando eu sou rejeitada, eu lembro da Mayusha, bebê, 1 ano, pai se matou, se sente sozinha. E aí eu fico travada, não consigo sair do lugar. Só que agora, com todo o autoconhecimento, essa trava dura 10 minutos, 1 hora. Não dura um dia. Eu não deixo durar um dia mais. Entendeu? Quando eu fico meio emotiva, meio chorosa, eu vejo, peraí, que música que eu tô ouvindo? O que eu ouvi? Com quem que eu conversei? Eu vou na raiz, eu identifico. E eu falo, não preciso mais sofrer por isso. Carlos Drummond, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu escolho não sofrer mais por essa ferida. Então, ela abre de novo
mas eu fecho ela de novo. Só que ela nunca mais vai abrir. Vai abrir enquanto estiver vivo. Cai na real, entendeu? Então, essa coisa de eu quero me curar. É algo constante, né? Tá curado? Morreu. Curou, morreu. Mas você relembra, pode relembrar, né? Então, a gente nunca vai estar curado enquanto vivo, porque sempre vai ter coisa para resolver. Sim, entendeu? Então, é ilusão dizer que eu me curei. Não curou. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você tem que lidar com aquelas coisas. É aprender a ressignificar, você então. lida de uma maneira diferente, entendeu? Então, hoje, quando alguém me rejeitava, quando eu sofri algum tipo de abandono na escola, em algum lugar, nossa, eu chorava. Eu sou pisciana, né? Pisciano chora, lágrimas de crocodilo. E eu ficava mal de verdade. Eu me sentia, nossa, o cocô do cavalo do bandido. Hoje, se acontece algum episódio desse tipo, que eu percebo que a pessoa está me tirando para escanteio, eu olho para a pessoa e penso, querida, você perdeu a minha companhia. E vou para as minhas coisas. Eu não vou sofrer, porque a outra não quis, não sei. Sim. Tá tudo bem. E quando dói, então? Quando dói, o que é a melhor alternativa? É voltar lá atrás, onde a gente entende que começou aquela dor? Onde foi o primeiro momento que você sentiu essa rejeição, ou esse abandono? Toda resolução está no primeiro registro. Porque toda vez que você ressente algo, você sentiu algo. A gente chama de revivência. Eu vivi, depois eu revivo, né? Então, a cura sempre vai estar na primeira vez, o primeiro registro. Então, se você conseguir chegar na memória de eu senti isso a primeira vez, quando... Tarará, aí, toda vez que você sente, você entende. Eu não estou mais vivendo aquilo. Entende? Eu não estou mais naquele lugar. Eu não sou mais uma criança que está presa nas amarras de adultos. Agora eu posso decidir ficar livre. Então, você vai doer. Por exemplo, eu percebo que uma pessoa do meu círculo de amizades vai fazer uma festa e não me chamou. E no primeiro pensamento, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fui desagradável? Gente, simplesmente, às vezes, aquela pessoa quer fazer uma festa mais íntima. Ela não quer gastar tanto. E talvez você não é tão íntimo assim. Ela chamou só os pais, um amigo mais próximo. Entendeu? Não é com você. Não tem nada a ver com você. É com ela. Eu, por exemplo, no meu casamento, a família do meu marido é gigante, né? Ele tem 7 irmãos, tem 30 e tantos sobrinhos, é muita gente, é uma galerona. A minha família é bem menor. Daí eu sentei com ele e falei, olha, o que a gente vai fazer? Não dá para chamar todo mundo, né? Daí a gente foi afunilando, vamos chamar só os irmãos, só os filhos dos irmãos. Darará. E aí, na minha família, eu chamei só minha mãe, minha avó, meus 2 irmãos, meu tio, que é irmão da minha mãe, e minha tia. Então, deu 7 pessoas. E aí minha mãe ficava assim, mas você não vai mandar convite pra tia, não sei o quê? Eu falava, não. E a vizinha, não sei o que lá, nananã. Mãe, não vou mandar. Eu moro em Apucarana, no Paraná. Elas não vão vir aqui. Sabe quanto custa um convite, mãe? Eu não vou gastar com um convite. Mas é desrespeito. Mas é falta de educação. Mãe, adulto. Somos adultos. Sim. E ela ficou bem magoada na época. Eu falei, não vou chamar, entendeu? Não faz sentido pra mim. E hoje também, às vezes, eu vou fazer uma festa e eu não fico com dor do tipo... Por exemplo, festa de criança, eu priorizo chamar quem tem filhos pequenos da idade dos meus. Aí uma pessoa aleatória que não tem filho, eu não chamo, entendeu? Por mais que você goste daquela pessoa, não faz cabe sentido naquele momento, naquela Exatamente. situação, né? Isso, gente, eu passo bastante também, porque o Lucas, ele tem muitos amigos. E aí, às vezes, a gente vai fazer qualquer coisinha que seja. Ai, amor, mas eu vou chamar meus amigos, tudo bem? Tá, tudo bem. Nossa, mas daí, se eu for chamar o fulano, tem que chamar o ciclano. Aí é uma linha infinita. A gente falou, mas então, aquele negocinho pequenininho não vai mais acontecer. Aí eu falo pra ele, eu falo assim... eu sei que tem gente que leva mal, mas eu acho que a maioria das pessoas, elas vão entender. Sim. É uma situação para festinha de criança? É um churrasquinho em casa? Como é que você vai colocar 100 pessoas em casa? A gente mora num apartamento? Não dá. Não tem como. Em alguns momentos a gente tem que selecionar. Não tem nada a ver com o outro, é por causa de nós mesmos. Exatamente. Né? Mas tem gente que se magoa ainda Então, por isso, né? me magoei, senti dor, julguei. Terapia. É sobre mim, não é sobre o outro, entendeu? Nath fez alguma coisa aqui que eu me senti mal, não é sobre você. É o que eu. Por que eu tô sentindo isso? Por que esse gatilho veio pra mim? Muitas vezes você nem percebeu. Se eu conseguir ali, né, cuidar da minha cara, da minha emoção, a pessoa não vai nem perceber. Ou seja, eu, enquanto adulta, eu
resolvo os meus problemas. Né? Eu não vou projetar sobre você. Porque quando eu estou projetando, eu estou fazendo igual a criança, que espera que o pai e a mãe venham resolver. Eu vou culpar você, aí eu vou falar mal de você, vou falar que você fez mal pra mim, que você... nananana. Então, toda vez que você vê uma pessoa falando mal de alguém, ela tá falando sobre ela e não sobre o outro. Sim. Né? Ela tá, tipo... Ela tá magoada. Exatamente. Não é? Se magoou, mas não foi por causa disso. Ai, graças a Deus, hoje eu não me magoo com isso, não. Não ligo. Aquela fase, ai, você não me chamou, obrigada, né? Ai, que bom. Vou ficar aqui em casa de meia, tranquilo, com os meus filhos, aproveitando a vida. Não me magoo. Ô, Mai, daí agora assim, chegando pro finalzinho do livro, daí aqui fala também sobre a linguagem oculta do corpo da mulher. O que é sobre isso? É sobre o nosso físico? Tem essa linguagem oculta, é sobre, assim, os seios, ele tem uma consciência. O canal vaginal tem outra, os ovários tem outra. Então, cada parte do corpo fala sobre algo. O peito, ele fala sobre nutrição, é onde a gente nutre, onde a gente ama e é amada. Então, se eu tenho alguma doença, eu estou sendo ferida no meu peito. Então, um câncer de mama, um nódulo, sei lá, não consegui amamentar. Eu preciso me perguntar o que foi arrancado do meu peito. Né? Um filho, um amor. Né? Câncer de mama geralmente está conectado a... O meu amor foi arrancado de mim, fui traída. Quase 100% das mulheres que estão com câncer de mama, você pode perguntar, você passou por alguma traição? Elas vão começar a chorar e vão falar assim. Ela acabou de descobrir que foi traída, desenvolve câncer de mama. Enfiaram uma espada no meu peito. Entende? Então, toda parte do corpo, eu não consegui falar de tudo. Esse livro vai ter a parte 2, se Deus quiser. A gente vai interpretar de uma forma a entender a consciência do corpo físico. O que o sintoma está me dizendo. Né? A doença é um professor. Sim. Para a gente saber entender, né? Então, os sinais que o nosso corpo físico nos dá a respeito sobre aquilo que acontece no nosso emocional. Sim, às vezes a cura que eu procuro está no lugar que eu não vou. Então, eu estou indo no consultório errado, buscando a orientação da pessoa que não deveria. E sempre, gente, a liderança da tua vida tem que estar na tua mão. Não na mão do médico, do pastor, do padre, da mãe, do pai. É na tua. Senão, não dá certo. E aí, aqui no finalzinho, então, fala daí já até sobre as linguagens do amor também, né? Os 5 sentidos, temperamentos. Esse capítulo é o Descubra-se. Então, no Descubra-se, eu falo o seguinte, para você se autoconhecer, você precisa saber a sua linguagem do amor, qual que é o seu sentido mais forte, ou, por exemplo, a sinestesia, que é o toque. Então, muito mais do que ver, ouvir, sentir o cheiro, é sentir no corpo para mim, entendeu? Então, o temperamento. Como é que você funciona? Qual que é o seu temperamento? Então, eu não explico profundamente, eu pincelo explicando. Vai entender isso sobre você. Porque se você não se conhece, você não confia em você. Ponto final. Hoje a gente vê muito falando sobre isso na internet, né? Sim. Às vezes até de forma bem superficial mesmo, né? Mas a gente vê as pessoas falando, você conhece as linguagens do amor? Qual que é o seu temperamento? Tem o Lucas Perim, que é o marido da... esqueci o nome dela. Enfim, ele fala que o livro A Linguagem do Amor... É a linguagem do amor o nome mesmo, né? É o livro mais falado e o menos lido. Porque todo mundo fala, mas ninguém leu. Exatamente. Porque hoje em dia, você entrou ali nas redes sociais, alguém tá falando sobre isso. Você sabia que tem as linguagens do amor da criança, do homem, tem vários dele? Não. Tem, eu tenho o da criança também. E isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê muita gente falando, né? Como eu pontuei até às vezes de forma superficial, mas então, e aí a gente não sabe, já que tem tudo, é realmente importante, porque a gente vê todo mundo falando, mas às vezes ninguém tá sabendo exatamente, né? Porque o mais falado, mas talvez nem todo mundo leu. Mas é realmente importante a gente saber isso, qual que é a nossa linguagem do amor, qual que é o nosso temperamento? Completamente. Por exemplo, a minha é atos de serviço. É a mais difícil de todas. Então, se a pessoa não faz nada por mim, físico mesmo, tipo, vou levar seu carro para lavar. Olha, já paguei aquela conta. Olha, eu pus as crianças para dormir. Nossa, fiz uma jantinha para nós. Pode me dar presente, pode falar que eu tô linda. Eu fico assim, não vai adiantar nada. Não me ama nada, porque não fez nada para mim, entendeu? Então, a minha forma de me sentir amada é quando alguém faz algo por mim. E eu falo sobre isso para todo mundo lá em casa. Então, tipo, o Gabriel, a Fernanda, o Celso sabe que se passar uma semana que eles não estão fazendo nada pra mim, eu tô me sentindo não valorizada por eles. Então, a Fernanda já é mais tempo de qualidade. Eu preciso, no meu dia, nem que seja meia hora, ter um tempo só com ela. Senão ela começa a chorar, ficar mal.
O Gabriel, ele tá pequeno ainda, a gente não sabe identificar exatamente, né, qual que é a dele. O Celso é toque físico. E aí que é o BO. Porque eu odeio o toque físico. Teu não é. O meu não é. Mas eu tento fazer por ele, entendeu? Eu sei que ele precisa. Então, a gente tem que amar o outro da forma que ele quer ser amado e não da forma como eu quero ser amada. Porque se eu for amar, então, como você o ama, Celso, né? como eu amo, eu vou fazer atos de serviço, eu vou ficar fazendo um monte de coisa por ele, e ele vai falar, mas eu só queria que ela encostasse o pé e a cabeça aqui do meu lado e ficasse quietinha. Entendeu? Era muito mais fácil do que eu tava querendo. Então, por isso que é tão importante a gente estudar e aprender como a gente funciona. Né? A gente é amontoado aqui de músculo, tendões, pensamentos, tá? Mas isso aqui é pra quê? Tem um porquê maior, mais profundo. Sim. E aí, o último capítulo, antes do fechamento, né? Sim. Que daí fala sobre a parte espiritual, conexão afetiva e respeito ao fogo. E, por fim, nunca é tarde para ouvir o pai. O que você, quando você termina aqui, o que você fala sobre isso? Tá. O elemento fogo, ele também está conectado ao colérico, né? Que é um dos temperamentos, que é a pessoa líder nata, né? O fogo, ele é a paixão, ele faz o negócio acontecer, mas ele também queima. Eu tive uma experiência com o fogo, eu conto essa experiência aí, né? Eu estava fazendo um curso, chamava Sacerdotisas da Lua, era uma fase que eu estava muito no Sagrado Feminino, e eu fui para a Chapada dos Veadeiros, então eu vivi lá o módulo do fogo. E quando eu recebi no meu e-mail tudo que tinha que levar, uma das coisas era uma foto do pai. E eu não tinha uma foto do meu pai. E eu fiquei muito mal naquele dia. Eu falei, eu não tenho uma foto do meu pai para levar e tal. Eu falei, não, mas beleza. Eu vou desenhar o meu pai lá, do jeito que eu acho que é, e vou entrar em contato com ele. E lá, na Chapada, foi muito interessante. Eu conversei muito com meu pai e eu pude sentir realmente. Lá foi o início da conexão e da aceitação da história do suicídio do meu pai. E eu entendi que o fogo, ele tem esse poder masculino, essa energia da força e tal. E eu falei, eu preciso disso, porque a minha vida não tem fogo, né? Eu começo não termino, eu paro, eu desisto, procrastino. Eu preciso do fogo. Então, lá na Chapada, eu fiz um temascal, que é uma sauna de suor indígena, não sei se você já ouviu falar. Não. Eles fazem, tipo, uma tenda, uma oca, bem baixinha na terra, fazem um buraco ali no meio, e aí eles fazem uma fogueira na frente da tenda, colocam as pedras naquele fogo, essas pedras ficam incandescentes, muito quentes, 3, 4 horas na fogueira, aí a gente entra dentro daquela sauninha ali, e essas pedras começam a ser colocadas naquele buraco. E aí a pessoa que está fazendo acontecer a sauna, ela começa a jogar água nas pedras, sai vapor. Fica muito quente, muito escuro, e a gente vive muita coisa ali dentro. Eu fiz 2 temascal já. Um no Rio de Janeiro, estava muito frio lá, então foi muito tranquilo. Quando você deita na terra, você para de sentir aquele calor que está em cima. A terra fica refrescante, né? Só que o que aconteceu lá no Rio? Eu saí com uma sensação que eu fugia da vida, porque eu fiquei deitado o tempo inteiro na terra. Eu não quis sair. Se quiser sair, você pode sair, mas é considerado como se fosse um aborto, então, tipo, você desistiu, né? E eu não queria mais desistir de nada na minha vida. Então, eu vim do Rio com a sensação de eu fiquei, mas eu fujo um pouquinho se der. Na Chapada, eu falei, não, na Chapada eu não vou fugir. É o módulo do fogo, eu vou ficar até o final e vou fazer o que eu preciso. Só que, quando eu cheguei lá 6 meses chove, 6 meses não chove. Eu fui nos 6 meses que não chovia. Você olhava para as folhinhas, estava tipo puro pó, assim. Tava muito calor. A sauna era para ser às 6 da manhã, não deu. Aconteceu meio-dia, no sol mais quente. Foi montado o temascal em cima de um formigueiro. Então, a gente ficou sendo picado por formiga. Nossa. E foi incrível. Eu não deitei nenhuma vez embaixo. Eu fiquei ele o tempo inteiro cantando, porque a gente vai tocando tambor, cantando, a gente fala rezos, né? São músicas que falam sobre coisas que a gente quer acessar e melhorar na vida. E quando terminou, eu senti que eu tinha acendido. Na medicina chinesa, o elemento fogo é no coração, pericárdio aqui. Então, o nosso peito é como se fosse um forno. Se tá quente, tudo que eu boto aqui dentro, assa. Eu boto um bolo, eu boto um relacionamento, um projeto, ele vai nascer. Se tá mortinho, aquela pessoa que anda assim, para baixo e tal, não consegue fazer nada. E eu vim da Chapada com aquele fogo, assim, sabe? E quando eu fui para casa, minha casa tem lareira.
E eu conto isso aí no livro. Eu gosto muito de silêncio de manhã, eu gosto de falar, mas eu não gosto de grito, briga, nananã. E 2 crianças, imagina, vai dar, né? Então, a Fer e o Biel, naquele dia, começaram a brigar, a discutir, acordar no meio da pá virada. E eu pensei, vou acender a lareira, tava frio. Porque eles sentam ali na frente do fogo e o fogo distrai eles ficam mais calminhos. Mas eu sou um ser humano e eu pensei em 1 segundo um pensamento horroroso. Eu pensei assim, podia pegar fogo nessas crianças. Quando eu fui botar o fogo... Mas eu pensei e esqueci. Quando eu fui botar, não tinha aquele álcool de fogo, só tinha o líquido. E eu não vi, o Gabriel estava atrás de mim. Quando eu joguei o álcool na lareira, o fogo pulou na cabeça dele. Queimou a sobrancelha, o cílio e um pouquinho do cabelo. Eu apaguei com a mão, botei no colo da minha funcionária, que ela estava em casa comigo, peguei uma faca na gaveta e saí correndo. Ela falou assim, ela pensou, né? Meu Deus, o que ela vai fazer? Vai se matar. Não, eu fui pegar uma babosa lá fora, porque eu tinha ali, para passar, para evitar que a queimadura ficasse tão forte. Foi excelente, não ficou marca nada, mas ficou o cotoquinho de tudo ali. E ali eu fiquei pensando, a gente tem que respeitar o fogo, porque ele queima, ele mata. Um fogo numa floresta engole tudo, um prédio, rapidamente. Então, o poder da natureza, né? E aí, o respeito ao fogo é isso. E o Nunca é Tarde para Falar com o Pai vem da minha experiência de não ter tido meu pai, né? Porque Deus, ele tem uma presença masculina de pai, né? E eu me afastei muito de Deus na ausência do meu pai. Então eu vivia uma vida inteira, eu ia na igreja, eu tinha religião, mas eu não tinha Deus. Eu pensava que Deus não gostava de mim, porque ele tinha deixado muitas coisas ruins acontecer comigo. Então, ali, quando eu comecei a me aproximar de novo de Deus, do fogo, do meu pai, aceitar a história, eu voltei a falar com o pai espiritual. Porque antes do meu pai e da minha mãe, eu sou filha de Deus. Sou filha amada de Deus. E hoje eu me sinto a filha preferida dele. Não sei se tem outras, mas eu sou. E eu sou herdeira desse reino de Deus. Então, eu vejo lá em casa as crianças, elas abrem a geladeira, reclamam do que não tem, e não sei o quê. E a gente, às vezes, está com a geladeira do mundo na nossa mão. Deus deu pra gente, a gente é filho, mas a gente tem medo de abrir. Então, assim, abra a geladeira do mundo, porque você é filha de Deus, você é herdeira desse mundo todo. E você é especial, você tem poderes, você pode viver o melhor da vida. Mas você vai ter que fazer toda essa trilha de aprendizagem. Então, não reclame também dos problemas, porque eles vão te forjar o teu caráter para você ter que dar conta de coisas lá no seu futuro. Tudo que você viveu é importante para coisas que você vai viver. Então, a sua essência, ela vai fazer parte do teu passado, do teu presente e do teu futuro. E aí você vai ser excelente em algum momento. Eu falo que excelência é excesso de essência. Você só vai ser excelente se a sua essência estiver muito clara e muito vibrante. Sobre o autoconhecimento, né? Exatamente. Mais uma vez. E esse livro, então, ele fala sobre isso, né, gente? Isso. A busca do autoconhecimento, de se conhecer, e é voltado principalmente para as mulheres, é isso? Principalmente, mas está acontecendo um movimento que eu estou amando particularmente. Postei no meu Instagram, né, e tal. E vários homens estão vindo falar comigo se pode dar de presente para as esposas, para a namorada. Legal. Então, assim, estou com 10 livros encomendados por homens que querem presentear as mulheres da vida deles. Então, assim, também funciona dessa forma. Se o homem quiser ler, ele vai entender e aprender como lidar com a mulher. Também super válido. Essa primeira impressão, eu imprimi apenas 100 livros. Então, eu estou já reservando, quem quiser, o livro físico vai ter que reservar. E aí, depois eu vou fazer mais uma leva, vou imprimir mais uma tiragem. Mas o lançamento do livro físico acontece que dia mesmo? Então, né, como eu estou cuidando com os prazos da gráfica, estou pretendendo que seja dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e para mim ia ser perfeito. Projeto para isso, né? Estou, né, agora esperando ele me mandar alguns pareceres finais, porque ele está fechando o frete e tudo mais. Eles me deram quase certeza que até 5 de março chega. Vou trabalhar com um prazo pequeno, mas o que eu penso? Como a maioria das pessoas é de Apucarana, quem é de fora eu vou ter que mandar num frete mesmo. Sim. Então, eu estou pensando em fazer o evento de qualquer forma no dia 8. E se não tiver chegado, eu entrego depois. Estou pensando em fazer dessa forma. E no digital já está disponível, né? Já está disponível. E aí, quem quiser ter o livro no digital, como que faz?
Tá, aí tem que pedir o link para mim, ou pelo meu WhatsApp, ou no meu direct do Instagram, né? Ali pela minha rede social, @maisha_scheffer. Eu disponibilizo, eu não deixei ele aberto ainda, porque eu não liberei totalmente as vendas. Eu primeiro dei para as minhas mentoradas, eu tô indo assim aos poucos, para as pessoas que estavam nos meus grupos, que já fizeram sessão comigo. E aí, depois que todo mundo teve esse acesso, que já me deu depoimentos, relatos, agora, lá pelo dia 8, eu vou abrir o link e vou deixar lá disponível. Que legal. E esse evento ele vai ser aberto? Provavelmente do dia E 8? vai ter um investimento, né? Vai ser R$ 97. Vai acontecer então, aqui no IPTH? vai acontecer aqui no IPTH. E aí a pessoa, ela paga o valor para E- participar do evento e já vai embora com o livro também. Exatamente. Vai ter o livro autografado, com fotos e tudo que tem direito. Que legal. Gente, tá aqui então. Esse é o exemplar. São muitas páginas. 200... Quase 200, né? Quase 200. 195, eu acho. 195 páginas. Um trabalho maravilhoso. Má, parabéns. Obrigada. Acho que é só um recorte, na verdade, né? De todo aquilo que você... É só o primeiro. De todo o ensinamento que tem aí dentro de você e um pouco também da sua história pessoal que você passa para poder inspirar e servir como exemplo também para o crescimento de outras pessoas, outras mulheres. E parabéns, né? Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com você e hoje falando sobre esse seu projeto, que eu sei o quanto foi trabalhoso para estar aqui, né? Chegar nesse resultado final. Muito sucesso. E agora, né, deixar o espaço também aberto para você fazer suas considerações finais, deixar um recado para o pessoal aí que acompanhou a gente até aqui. Como eu digo aqui no livro, sua dor, um manifesto da história de todas nós, aqui eu falo, sua dor te faz amada, né, que é o grande ideal do meu movimento. O que é o grande ideal? É você olhar para essa dor e entender aonde está o amor. O que eu aprendi? Então, aquela dor que eu senti na ausência do meu pai, com tudo que eu vivi na minha infância, no abandono, no abuso que eu sofri, hoje eu sinto amor por todas essas pessoas. Não foi fácil, mas é possível não sofrer por uma dor do passado. Então, é possível, você pode, porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Então, né, vem comigo, se você se sentiu tocada, se você se sente com muita dor hoje na sua vida, se você precisa de um apoio, de um cuidado, fala comigo, que a gente pode aí olhar para o seu caso, resolver, trazer uma solução e você poderá viver o amor o mais rápido possível, porque ele está disponível para a gente. E é a melhor coisa que existe, né? Poder viver no amor. É a maior ferramenta de cura que existe. Então, acho que é isso. Quem quiser o livro, fala comigo lá no meu Instagram ou no WhatsApp, né? Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram também. Então, vamos presentear todo mundo. Vamos fazer o conhecimento libertar muitas mentes de muitas mulheres. É isso. Obrigada, Má. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Você que acompanhou a gente até aqui no final. Próximo episódio acontece na próxima segunda-feira. A gente espera vocês às 19h30 aqui no YouTube. E quem não puder acompanhar ao vivo, depois ele fica gravado também. Então a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.